Bom dia a todos, eu sou a Milene. Hoje nós vamos falar sobre o carnaval, sobre os perigos espirituais do carnaval. O carnaval, será que é só uma festa? Será que ele é um fenômeno espiritual coletivo? O que acontece quando milhões de pessoas vibram na mesma frequência emocional ao mesmo tempo? E que frequência emocional acontece durante os dias de carnaval? A doutrina espírita proíbe, condena o carnaval? Vamos entender esses pontos hoje. O que acontece no carnaval? O que a gente vê acontecer no carnaval? Pela televisão, pelas festas que acontecem, os desfiles, a galera por aí nas micaretas, nos bloquinhos. É transmitido para nós que é uma festa de alegria. É cor, é alegria, é a vibe lá em cima. Mas o que a gente sabe também que acontece no carnaval é uma forte exaltação dos sentidos. É o afrouxamento moral temporário. Durante 4 dias, pode tudo. Um incentivo muito forte à desinibição. Então, dentro desse pode tudo, pode também andar por aí pelado. Pode também tocar no outro sem permissão. Posso dizer o que eu quiser, tudo que vier à minha cabeça, sem muito filtro. E temos também uma busca de prazer imediato e sem compromisso. E aí a gente tem, então, pensamentos, sentimentos e ações vinculados a esse tipo de comportamento, que são densas e de baixa vibração. Tudo isso é proibido ou é pecado? Não. É proibido exaltar os sentidos? Afrouxar a sua moral temporariamente? Buscar prazer imediato sem compromisso? Não tem nada que proíba isso e a doutrina não proíbe isso. O que a doutrina coloca pra gente é que tudo nos é permitido, mas quem decide o que nos convém ou não somos nós. Então a gente precisa ter consciência do tipo de sintonia que esses ambientes, que essas situações geram, e se a gente quer ou não estar vinculado a esse tipo de sintonia. Simples assim. Ninguém vai condenar, ninguém vai julgar, ninguém vai proibir, ninguém vai punir ninguém. A questão 459 do Livro dos Espíritos diz pra gente, a pergunta é: os espíritos influenciam nas nossas vidas? E a resposta: sim, muito mais do que imaginas. Em muitos casos, são eles que vos dirigem. Se a gente está falando de atração por sintonia, que tipo de espíritos são atraídos para esses lugares onde existem os excessos de todos os tipos, a sensualidade exacerbada, o consumo excessivo de álcool e outras drogas, perda de lucidez muitas vezes, violência, atitudes irresponsáveis. Bom, a gente sabe que os espíritos estão em toda parte. E a gente sabe que nós somos espíritos. Nós somos espíritos que têm um corpo físico. E estamos rodeados, estamos sempre em companhia de espíritos que não têm um corpo físico. Espíritos que já passaram para o outro plano. Mesmo assim, esses espíritos convivem conosco. Então a gente está sempre em companhia dos espíritos desencarnados. Mas quem escolhe, quem determina qual é a companhia que vai estar do seu lado, é você. Como é que eu escolho? Vigiando os meus pensamentos, escolhendo o que eu penso,
observando o que eu sinto, pensamento e sentimento, vai gerar ação. Então, através do que eu penso, do que eu sinto e das minhas atitudes, eu estou determinando, eu estou escolhendo o tempo todo quem são os espíritos que vão estar perto de mim. Por sintonia. A energia do que eu penso, do que eu sinto e do que eu faço tem uma faixa vibratória. Espíritos que estiverem nessa mesma faixa vibratória vão ser atraídos. Então, espíritos desencarnados com interesses na vibe do carnaval vão se concentrar nesses lugares. Vão se concentrar onde os espíritos encarnados se aglomeram para pensar, sentir e agir de acordo com estes interesses. Mais grosseiros, mais densos, mais materiais, mais instintivos. Sobre sintonia e atração, então, a gente atrai o que pensa, o que sente e o que deseja. Durante o carnaval, a maioria das pessoas está vibrando nesses desejos materiais, nos desejos carnais, no excesso. Ah, agora eu tenho licença para beber todas, para fazer o que eu quiser, para dar vazão aos meus impulsos, aos instintos que eu seguro no decorrer do ano, para fugir da realidade. Isso cria uma atmosfera energética densa, pesada, e vai atrair quem está denso e pesado. Espíritos vinculados aos vícios da matéria encontram, então, facilidade de conexão. É uma conexão mental, é uma conexão por energia. A energia que eu emito se espalha ao meu redor e atrai os semelhantes. Quem estiver vibrando semelhante, vem para perto. E aí a gente vai falar que fui vítima de uma obsessão espiritual. Eu acordei na minha casa com vontade de sair pelada, tomar todas, provocar os homens na rua. E aí depois fui vítima de obsessão. Quem é o obsessor? Eu fui a obsessora que atraiu os espíritos que estavam lá também. Também nessa faixa, também com intenções semelhantes, mas que foram atraídos pela energia que eu emiti, pela minha intenção, pela qualidade do meu pensamento, do meu sentimento. Então, a gente tem essa facilidade de conexão. Esses espíritos, claro, sentem-se bem nesse tipo de ambiente, por isso que eles se aglomeram ali. E essa troca energética, porque assim, se aproxima e você começa a trocar energia, como a gente troca com as pessoas encarnadas. Você troca energia com seus amigos, com a sua família, com as pessoas com quem você trabalha, com seus filhos. Então, quando a gente está num ambiente assim, inevitavelmente você está trocando energia com os espíritos desencarnados que estão ali também. Essa troca energética, você está trocando ali o que você tem. Teus pensamentos, teus sentimentos, teus impulsos, seus desejos, suas vontades. Tudo que você tem em você, tudo que você é. Trocando com um outro que também está ali transmitindo tudo que ele é. E ali você tem, nesta troca, a intensificação dos seus impulsos. Porque esses espíritos encarnados também têm seus desejos, suas vontades. E como essa troca energética acontece de maneira espiritual, e em espírito a gente não tem barreira. A gente que está dentro do corpo físico,
A gente não consegue saber o que o amiguinho está pensando. A menos que ele diga pra gente. Só que o desencarnado tem como saber o que você está pensando. E vem pensar junto com você. E aí, onde tinha um pensando em fazer besteira, tem 2, 3, 4. Insuflando ali sentimentos, desejos, pensamentos, que em muitas situações você acha que você já tinha até deixado para nossa, mas eu nem pensava mais nisso, mas eu nem fazia mais isso, mas eu tive uma recaída. Tá tudo ali dentro, né? Essa troca acontece com tudo que a gente tem. Dê a gente vazão intencional, né, durante os dias normais da vida, ou não. Tá ali. É importante que a gente não esqueça que é a gente que escolhe essas companhias. Então, quando a gente fala de perigos espirituais, parece que a gente vai sair e vai ser atacado. Não acontece isso, né? A escolha é nossa sempre. E aí que entra, né, o orai e vigiai, porque essa conexão acontece por afinidade. Você vai andar com gente que é igual a você. E aí o orai e vigiai pede autoconhecimento. É para vigiar o quê? A rua, o bloquinho, a música que tá tocando? É para vigiar você. Para vigiar você. Quais são as minhas tendências? Eu dou conta de sair e tomar um copo de cerveja? E curtir? E ficar numa boa? E dançar com quem tiver que dançar e voltar para minha casa? Em segurança? Sem invadir o espaço de ninguém? Sem permitir que invadam o meu espaço? Ou se eu tomar o primeiro copo, adeus? A gente que sabe de si. Eu sei se eu dou conta de tomar uma cervejinha e voltar ou não. A gente sabe. Só que para isso a gente precisa se conhecer. E não se enganar, né? Porque às vezes você sabe muito bem que você não dá conta de uma só, mas você vai, né? Faz promessas para você mesmo que você sabe que não vai cumprir. Então, essa consciência das nossas tendências, do que a gente tem, que a gente já quer melhorar, que a gente já quer modificar, que a gente já quer transformar. A gente tem noção. Se a gente consegue frear a gente mesmo ou não. E são essas tendências, justamente essas más tendências que a gente tem, que são amplificadas nesses períodos, porque não é só você pensando por você. Você tem gente te ajudando a ter mais vontade de tomar a tua cervejinha, a ter mais vontade de fumar o cigarrinho, a ter mais vontade de usar não sei o que lá, a ter mais vontade de mexer com a mulher do outro. Você tem mais gente te ajudando a trazer essas tendências para a superfície. Porém, nós temos o livre-arbítrio. A decisão é sempre nossa. É a gente que escolhe dar vazão ou não às sugestões que nós recebemos. Então, mesmo que sim, você esteja diante de uma situação que você está sofrendo influência ou estão tentando te influenciar. Porque você atraiu para perto de você, não é que lá vem os malvadinhos me atacar. Você chamou. Você abriu a porta. E ainda assim, é você que escolhe. Se você vai dar vazão a essas sugestões, se você vai agir de acordo com essas sugestões ou não. Como é que a gente consegue frear? Como é que a gente consegue não dar vazão a essas sugestões? Orai e vigiai de novo. Conhece-te a ti mesmo de novo. Porque se eu tenho noção das coisas que eu costumo pensar normalmente,
E num determinado dia, eu começo a pensar em coisas que, caramba, eu não estava mais assim. Não é que não é meu, né? A gente sabe que é nosso, né? A gente sabe que a gente é egoísta, a gente sabe que a gente gosta de bagunça, a gente sabe que a gente gosta de fugir da realidade, a gente sabe que a gente gosta de uma anestesia de vez em quando. Mas a gente sabe quando tá demais. Se a gente estiver prestando atenção, a gente sabe. E aí, quando a gente percebe que está diferente do nosso padrão ou do nosso novo padrão, porque conforme a gente começa a trabalhar na gente, conforme a gente começa a buscar melhora, conforme a gente começa a mudar alguns padrões, a gente começa a deixar alguns pensamentos de lado. Se eles estão voltando com muita força, é hora de prestar atenção. Peraí, tá voltando, mas eu não preciso agir de acordo. Eu não preciso agir como eu agia há 10 anos. Eu não preciso fazer como eu fazia, porque aí você volta para uma personalidade antiga de quando você não sabia o que você sabe e consegue sair, consegue, mas dá mais trabalho, né? Você volta um monte de passos para trás ali no tabuleiro, vai dar um trabalhinho para retornar para onde você estava. Então, assim, quais são os perigos espirituais reais que a gente tem nesse período de carnaval e em outros períodos, né? A gente tá falando de carnaval porque a gente tá no meião do carnaval, né? Mas tem outros períodos que levam a gente muito para essa coisa da matéria, né? Descer muito para coisas mais densas, né? E tudo depende também, claro, do nosso ponto de vista. Mas se a gente for pensar a loucura que a gente fica por causa de fim de ano, comida, e a roupa que eu vou usar, e comprar um monte de presente, e fazer um monte de dívida, e não sei o quê. Será que não leva a gente também para uma faixa vibratória que não é muito positiva? Depende de como a gente toca as coisas, depende de como a gente enxerga, depende de como é a nossa presença ali diante daquele evento, daquela situação. Mas não é só no carnaval que a gente passa da conta se a gente não prestar atenção. Então, os perigos espirituais reais, né, não só para o carnaval, mas a gente tem perder a lucidez. O que o álcool e as drogas fazem com a gente? Baixa nosso filtro. Então, tá, e depois a gente fala o que sempre quis falar, né? Faz o que sempre quis fazer e depois fala que foi a bebida. A gente faz isso. Bom, porque aí você tem uma desculpa. Bebe, briga na rua. Brigou na rua porque bebeu ou brigou na rua porque já é de briga mesmo? Mexeu com a mulher do outro porque bebeu ou porque já estava mesmo de olho? Dá o que pensar, né? Então, quando a gente tem esse afrouxamento do nosso senso moral, a gente está em perigo. Mas é a gente que se põe. E o perigo é pra gente. O perigo é a gente dar força para padrões que talvez a gente não tava mais. Um outro ponto, a obsessão espiritual, né? Espíritos inferiores se aproximam por afinidade e começam a trocar energia, pensamentos, ideias com a gente, sugerindo ações que vão prejudicar a nossa vida. O obsessor não faz nada, quem faz é a gente. O obsessor te dá a ideia. É como um amigo, aquele amigo que a mãe fala que é uma companhia ruim. Não gosto que você anda com fulano. Às vezes o fulano só tem umas ideias ruins. Mas você vai na ideia do fulano se você quiser. E assim é a obsessão espiritual. A gente recebe as sugestões. E muitas vezes a coisa é forte. Mas essas sugestões são criadas, essas sugestões são feitas a partir do que a gente tem dentro. Você fica achando que é você que quer. Porque é seu também.
Então, por afinidade, você vai trocando energia, pensamento, vai recebendo sugestão, eles vão inflando as nossas más tendências. O que tem de má tendência? O que todos nós temos? Egoísmo, ciúmes, muitas vezes instintos muito primitivos, violência, querer resolver as coisas na briga. E excesso de todos os tipos. Outro dia o Roberto falou aqui que o vício é puramente material. E é, né? O vício tem coisa para deixar a gente mais ligado à matéria do que o vício? A gente se vicia no quê? Comida, bebida, jogo, sexo, é tudo energia densa. Excesso, né? Você não vicia em comer um almocinho gostoso que a vovó fez, não. Você vicia em comer em excesso e tá comendo toda hora, 24 horas por dia. Porque comer, beber, o sexo também, não é proibido, senão não existiria. O problema está no excesso. E é o vício, é o excesso que desce a nossa energia. Que torna a nossa energia densa. E atrai irmãos que também estão com esse nível de densidade. É fazer o instinto agir sobre a razão. Isso é um perigo. Que a gente cria pra gente. Agir em desacordo com as leis, gerando compromissos que exigem reparação. A lei de causa e efeito está funcionando o tempo todo e ela não é suspensa no carnaval. Então, sujeitinho casado saiu para pular um carnavalzinho, ficou com alguém, apareceu uma mulher grávida. Vai ter que reparar. Vai ter que resolver. E outras coisas que a gente apronta. Ah, bebi, nem lembro, acordei, não sei nem onde eu acordei, não sei nem com quem eu tava, não sei nem o que eu fiz, não sei. E aí? A gente pode arranjar muita encrenca em 4 dias de carnaval. E a lei de causa e efeito tá aí. A gente produz as causas, depois colhe os efeitos. Atos impensados podem trazer provas e expiações que não faziam parte do nosso plano encarnatório. Estava no teu plano encarnatório, que você ia sair no carnaval, ia tomar todas, ia aprontar um monte, ia ter que recolher tudo. Enquanto você está recolhendo as besteiras que você fez no carnaval, tem as outras coisas que estão no teu plano, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí a coisa só vai ficando mais complicada. Então a gente pode gerar para a gente mesmo, né? Problemas, doenças, desentendimentos, separação, sofrimentos desnecessários. A balança, de uma forma ou de outra, vai precisar ser equilibrada de novo. Então, se a gente desequilibra a balança aí no carnaval, uma hora a gente vai ter que equilibrar novamente. A vida vai trazer as oportunidades para que a gente equilibre a balança. E pode não ser gostosinho esse processo de equilibrar a balança de novo. Esses efeitos de diferença vibratória, então eu estou numa faixa vibratória que não está muito condizente com a do carnaval, por exemplo. Ah, mas eu não estou aqui pensando em folia. Ah, eu fui na palestra de domingo. Ah, eu nem vou sair no bloquinho. Ah, eu nem estou bebendo. Você pode ser afetado de alguma forma? Mesmo que você esteja numa faixa diferente? Pode. Porque a energia toda está muito densa. E como é que isso acontece? Às vezes você chega num lugar, você sente um mal-estar. Ah, uma dor de cabeça do nada. Ai, uma vertigem. Você pode ficar irritado. Você pode ter uma sensação de cansaço. Você pode chegar perto de um grupo de pessoas e você te dá um ciricutico, você não consegue ficar ali. Podem ser sinais de que você se aproximou de locais, de pessoas, de situações, de ambientes cuja faixa vibratória está diferente da sua. Pode estar mais denso que a sua, por exemplo.
Então carnaval é ruim? Não pode pular carnaval? A doutrina proíbe pular o carnaval? A doutrina não proíbe nada. A doutrina só esclarece. Tá aqui, esta é a verdade, é isso aqui que acontece. Agora usa teu livre-arbítrio. Dá para pular o carnaval sem estar tão denso assim? Dá. Cada um sabe de si. A gente sempre pode escolher viver com equilíbrio, longe de excessos, sem ferir ninguém, principalmente a nós mesmos. Quantas vezes a gente se expõe a situações que a gente sabe que a gente vai se ferir, que a gente vai se magoar, que a gente vai dizer um sim quando a gente queria dizer um não. Sem perder a nossa dignidade, sem baixar o nosso filtro moral. Ai, mas eu vou ser o chatão do carnaval, então? A gente tem que estar consciente do que a gente está fazendo. Uma coisa é alegria, outra coisa é excesso. A gente pode manter a vigilância e ainda assim ser alegre, e ainda assim aproveitar, e ainda assim confraternizar, e ainda assim festejar. A doutrina não proíbe festejo nenhum. Jesus fez um baita de um milagre numa festa de casamento. Um milagre, né? Jesus transformou água em vinho numa festa de casamento. O que ele estava fazendo lá? Festejando um casamento. Não tem problema. E ainda assim, ele estava elevado o suficiente para transformar água em vinho. Então, a gente pode estar elevado o suficiente dentro do que a gente consegue para estar com a nossa luz acesa, onde a gente estiver. Mas se você está no local que não está te fazendo bem, porque também assim, todo mundo vai pular o carnaval, eu não queria. A pessoa vai, eu vou, vai. Aí você chega lá, você não aproveita, é ruim para você, você volta cansada, esgotada, drenada, que você foi fazer lá? Para não falar não para os outros. Então a gente precisa ter consciência de quem a gente é, do que a gente quer, o que faz sentido pra gente. Faz sentido curtir o carnaval? Vai lá curtir o carnaval. Você já sabe o que pode acontecer? Já sei o que pode acontecer. Eu me conheço, vou fazer isso, vou fazer assim, vou fazer... Ok. Causa e efeito. Você produz as causas, você colhe os efeitos. A gente pode escolher as causas que a gente quer produzir. A gente está escolhendo o tempo todo. O problema não é a música, não é dança, não é festejar. O problema é o descontrole, que muitas vezes a gente se deixa levar. O verdadeiro perigo espiritual não é o ambiente externo, não é o bloquinho, não é o desfile, não é a música, não é nada disso. O verdadeiro perigo espiritual é a gente esquecer quem a gente é, o que a gente quer. Quando a gente desencarna, a gente só leva o que a gente é. E o que a gente é composto pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente e pelo que a gente faz. A gente não devia pensar nisso só quando a gente acha que está perto de desencarnar. Isso deveria ser uma ocupação de todos os dias. Eu estou hoje sendo a pessoa que eu gostaria de ser, a minha atitude diante das situações é como eu gostaria que fosse, está de acordo com o que eu já aprendi, está de acordo com o que eu quero para mim, as coisas que eu faço estão levando a minha vida para onde eu quero que ela vá, eu me sinto bem na minha própria pele, eu ainda me culpo, eu ainda não me perdoo, eu ainda me castigo, eu ainda me critico.
A gente devia prestar atenção nisso todos os dias. A qualidade vibracional do carnaval é composta pela qualidade vibracional de cada indivíduo que está ali, no desfile, no bloquinho, na rua. Se a gente não prestar atenção todos os dias em quem eu sou, quem eu quero ser, como está o meu processo de mudança, é fácil da gente se perder. Não só no carnaval, mas às vezes uma visita indesejada que chegou na sua casa acabou teu dia. Um imprevisto que aconteceu numa fila que você pegou, acabou teu dia. Precisa o carnaval pra gente cair um monte de degrau. Basta a gente não estar atento. Alguém falou uma coisa pra você, você achou que foi uma ofensa, acabou. Acabou. É um obsessor? Não necessariamente. É você trazendo à tona o que você tem, que não está trabalhado ainda. Está tudo aqui. Egoísmo está tudo aqui. Melindre está tudo aqui. Está tudo aqui. Falta de respeito por mim, pelo outro. Está tudo aqui. Aí a hora que uma coisinha sai do rumo, sai ali do teu planejamento, acabou. Você traz tudo. Ah, foi fulano. Não, foi você. Você só botou para fora o que você tem aí. E também você acha que nunca foi para onde esse canal, mas fica amigos estão postando reais, tudo no geral, assim, criticando, né? Sim. Nunca foi. Está vinculado? Você está vinculando a sua energia com aquilo ali. E está criticando o amiguinho porque você está se achando superior porque você não foi. Não fui que eu não me dou esse tipo de desculpa. Beleza. Mas tá julgando a roupa da outra, o corpo da outra, o que tá fazendo, com quem o artista não sei quem ficou com não sei quem lá. Você acha que você não tá vinculando com coisas de energia densa. Tô salva, não vai rolar obsessão, tô em casa. Olha lá. E muitas vezes não vai, mas queria estar. Queria ter ido. Adiantou o quê? Você tá frustrada? Frustração. O que é frustração? Energia densa. E aí você não tá prestando atenção, você acha que porque você não foi, tá tudo bem. Como é que você está? Você não foi, mas como você tá? Tá julgando? Tá falando? Tá criticando? A balança vai precisar se equilibrar. Então, se durante 4 dias a gente escolhe desligar a consciência, ignorar os valores, abandonar o crivo da razão, trazer à tona tudo que a gente tem, todos os nossos instintos, a gente está fortalecendo tendências que vão dar mais trabalho para ser harmonizadas depois. E o trabalho é todo nosso. Beleza? A gente está escolhendo o tempo todo e lidando com as consequências das nossas escolhas, com os resultados das nossas escolhas. Então, para a gente refletir, né? Será que eu preciso de excessos para estar bem? E se eu preciso de excessos para estar bem, por quê? Por que eu estou buscando o excesso? Por que eu bebo demais? Por que eu como demais? Por que eu não vejo a hora que chegue o carnaval para eu sair pulando na rua só de biquíni? O que a minha alma está dizendo? O que está me faltando? Eu estou buscando me preencher do quê? Por quê? Eu estou buscando alegria ou anestesia?
Porque dá pra gente ser alegre todo dia também, né? Você esperar o carnaval pra gente ser alegre? Porque se a gente só se permite ser alegre 4 dias do ano, como é que fica o resto? Dá pra ser alegre todo dia. Eu posso encontrar alegria no meu dia a dia, inclusive seria, nossa, maravilhoso, né? A gente encontrar alegria em tudo que a gente faz. A gente ajustar o nosso olhar pra gente viver com alegria. Enquanto você está arrumando seus filhos para a escola, enquanto você está na correria, não sei o quê, porque tem um horário lá para chegar no trabalho, enquanto você está na fila do açougue, enquanto você está lidando com um parente que está doente. Não seria maravilhoso? E quem é que proíbe a gente de ser alegre nas pequenas coisas do dia a dia? A gente. Porque a gente acha que a alegria é euforia. É só dá para ser alegre no carnaval com um chapéu de pluma de... Tá bom? Eu ia falar de ganso é o travesseiro. Dá para ser alegre mais vezes, né, gente? Mesmo que a gente pule o carnaval, que já foi dito, não é proibido. Mas, sabe, não precisa ser só no carnaval, não precisa ser só no Natal, não precisa ser só no aniversário. A gente pode encontrar alegria todos os dias. A gente tá aqui, ó. Vai plantar, vai cuidar de umas plantinhas, vai mexer na terra. Tem tanta coisa boa pra gente fazer, que faz bem, pra gente trocar energia, né? As pessoas que a gente gosta. A gente não encontra alegria no convívio com a família. A gente tá cumprindo, né, tarefa o tempo todo. Mas é possível. Ninguém proibiu, ninguém disse que não pode, que não dá e que é errado. Assim, a gente poderia deixar de esperar o carnaval. Mais uma perguntinha pra gente. Do que eu tô fugindo? Se eu preciso do carnaval para ser feliz? Se eu preciso do Natal para ser feliz? Se eu preciso do aumento para ser feliz? Se eu preciso mudar de casa para ser feliz? Se eu preciso casar? Se eu preciso ter filhos? Tanta coisa externa que a gente põe a nossa felicidade. Eu fujo para o carnaval por quê? Eu fujo para o bar por quê? Eu fujo para a bomboniere por quê? Para a gente estar bem no carnaval ou em qualquer época do ano, a gente precisa de autoconhecimento. O que me faz bem? Autorresponsabilidade. Eu sou 100% responsável por tudo que acontece na minha vida. Inclusive, se eu estou infeliz hoje, é minha responsabilidade me fazer feliz. Consciência de quem quer se tornar e do que deseja para a sua vida. Se a minha vida não está indo para onde eu quero, se eu sou responsável, eu tenho um trabalho a fazer. Orai e vigiai. Porque quando a gente ora, e claro, né, não é só orar, né? Ai, Jesus, amigos, não sei o que, tal. Daqui a pouco, como a Nilza falou, você sai criticando todo mundo que você vê na televisão. Quando a gente ora, a gente atrai os espíritos amigos para perto da gente. Para auxiliar a gente naquilo que a gente deseja, claro, com boas intenções. Para nos dar força para fazer as mudanças necessárias. Para encaminhar a nossa vida para onde a gente quer. Para viver uma vida mais coerente com aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente já sabe que é bom. Então, orar e vigiar está aí sempre para a gente recorrer em todos os momentos. Não só quando a coisa está difícil, né? Mas quando está bom também. Quem sou eu diante de um momento feliz? Quem sou eu festejando o carnaval? Quem sou eu no aniversário da minha mãe? Quem sou eu no Natal? A gente tem que se vigiar sempre. E orar sempre pra gente, já que a sintonia está acontecendo o tempo todo, já que a gente está atraindo o tempo todo o que a gente é, então se eu me torno cada vez melhor,
Se eu faço a minha prece de coração, eu estou atraindo para perto de mim bons amigos também. Pessoas que desejam o mesmo que eu desejo. Por mais que o trabalho não esteja todo feito. Mas eu atraio quem possa me ajudar. Terminamos. Muito obrigada pela presença e pela atenção.